Boa noite. Boa noite, Edmilson, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Pastor Carlos, para nós aqui da Igreja Presbiteriana Aliança, é um prazer tê-lo com a gente nesta noite de quarta-feira, né? Queremos agradecer você pela disponibilidade em estar nos trazendo uma palavra nesta noite. Queremos agradecer também à Igreja de Quirinópolis, né, por cedê-lo por uma hora nesta quarta-feira. Gostaria de que você se apresentasse, para que as pessoas possam conhecê-lo nesse momento. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? O prazer é meu, né? A gente está muito feliz. Meu nome é Carlos, eu sou natural de Uberaba, sou o marido da Ellen, natural do Rio de Janeiro. Nos conhecemos no IBEL, eu fiz IBEL de 2010 a 2012. Eu era, então, do presbitério de Minas, e assim foi que eu vim para o presbitério, para a região do Goiás, através do pastor Benones, do pastor Nerivaldo. Então, eu trabalhei em Caçu 3 anos, e depois nós fomos para o seminário, e aí eu me formei ano passado, e agora sou como pastor em Quirinópolis, aqui, pastoreando a igreja, né, essa igreja que tem sido bênção na nossa vida. Passo nesse momento a palavra para você, meu irmão, que o Senhor te abençoe, te guarde, né? Antes de mais, eu queria estar orando pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor, te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre nós nesse dia de hoje. Queremos pedir que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, nos livrando de todo mal, enchendo-nos com a tua graça e com o teu amor. E nesse momento, vem estar nos edificando com a tua palavra. Use o teu filho para que possa nos falar aos nossos corações, que nós possamos aprender e o que aprendemos aqui nesta noite, Deus, possamos ser capazes de colocar em prática no nosso dia a dia. Nos ajude a viver cada dia, ó Deus, louvando e bendizendo o teu santo nome, dando glórias a ti, pois tu és digno e merecedor. Abençoe teu filho e use para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com você. Amém. Obrigado, irmão. Então vamos lá. É um prazer, né? Como eu disse, novamente, estar com vocês, ter recebido o convite. E eu queria compartilhar com você um texto que provavelmente você já conhece muito bem, um texto conhecido. Talvez seja esse o grande desafio da noite, pregar um texto conhecido e mesmo assim fazer com que você reflita e tenha empatia por esse texto e consiga ser abençoado. Se você puder, abre sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 22. O texto que nós iremos ler é o que nos conta sobre a provação de Abraão. Nós sabemos que Abraão é tido como o pai da fé, recebeu a promessa de que teria um filho, e na velhice ele recebe esse filho, então ele recebe um desafio de Deus para que ele fosse provado, né? E a gente vai ver hoje a diferença de provação, de tentação, e o que nós devemos saber acerca das provações, como nós podemos adorar em meio às provações que nos cercam. Provavelmente, alguns de vocês têm passado por algum tipo de provação ou irá passar por algum tipo de provação. Na nossa jornada cristã, isso não é assustador, isso não é incomum, isso não é algo que a gente, às vezes, por mais que sejamos pegos de surpresa, não é algo que deveria nos surpreender, porque a aprovação, nós iremos ver que ela é algo que acontece na vida do cristão, porque ela é arquitetada e dirigida pelo próprio Deus. Então vamos ao texto de Gênesis, capítulo 22. O texto é do versículo 1 ao versículo 19, porém, a gente vai ler só até o versículo 14, por uma questão didática, de tempo, tá bom? Então, Gênesis, capítulo 22, o texto da mensagem é do versículo 1 ao 19, porém, a gente vai ler somente os primeiros 14 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui.
Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Se você puder, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir para que Deus fale conosco. A mensagem de hoje será mais num aspecto devocional, mas você fica livre tanto para perguntar quanto para comentar. Eu não vou nem explorar ao ponto de ser um estudo bíblico e também não quero esgotar ao ponto também de ser uma mensagem talvez de uma mensagem de culto, né, como nós estamos acostumados no domingo. Então você tem a liberdade de poder participar comigo. Vamos orar. Peço para que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, fale com você. Se você puder, tiver liberdade, feche seus olhos, curve sua fronte. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Pai, fale conosco. Eu sei que tem gente que precisa profundamente de ouvir a Tua voz, de entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, Pai, nós estamos aqui totalmente entregues ao Senhor e te pedimos, Pai, toca no nosso coração, toca na nossa mente. Muitos dos teus filhos, das tuas filhas estão cansados, sobrecarregados, estão precisando de uma palavra vinda do Senhor. Eu não sou capaz, Deus, de trazer essa palavra se o Espírito Santo do Senhor não me capacitar. Por isso, no nome de Jesus, usa-me. Fala, Deus, através de mim, para o teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, esse texto é um texto muito conhecido, mas que me faz pensar muito sobre uma vez, quando eu ouvi uma pergunta, que talvez foi uma das perguntas mais difíceis que eu já ouvi e de se responder. Um pai que havia perdido a sua filha há pouco tempo, uma bebezinha de 8 meses, e ele não tinha perdido ela no ventre da mãe, eles haviam perdido ela depois do nascimento. Ela adoeceu e rapidamente ela veio a óbito. E então um dia ele me ligou e falou: Carlos, eu queria saber se a minha filha está no céu. Eu queria saber, Carlos, se eu vou poder encontrar ela, e eu queria saber por que Deus permite acontecer isso. Eu te confesso que eu fiquei meio que por um frio total na barriga e meio sem chão na hora para responder uma pergunta como essa. Eu não quero entrar aqui nos aspectos e nem mesmo na minha resposta, mas sim na dor que esse pai estava sentindo de perder um filho. Eu não perdi, mas eu sei
que aquelas pessoas que já perderam filhos sabem o que é essa dor. E talvez isso tenha passado já no meu coração. Eu tenho 2 filhos, um bebezinho de 8 meses e uma menina de 3 anos. E eles já ficaram doentes. A minha filhinha já teve que tomar adrenalina. E eu confesso que passar sobre o meu coração a possível ideia de perdê-la mexeu comigo profundamente. Você que talvez perdeu, alguém que você ama, talvez nem precisa ser filho, você sabe o que é isso. E Abraão, então, também teve esse mesmo sentimento, talvez passando no seu coração, passando na sua mente. A gente sabe que Abraão viveu aqui, talvez, um dos seus maiores desafios. Além de ter que sair da sua parentela, além de ter que sair da sua zona de conforto, foi oferecer a Deus aquilo que era prometido a ele e aquilo que ele tanto amava. A narrativa nos conta sobre Abraão e Isaac, e parece que o narrador ele quer brincar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, pois ele narra com uma certa lentidão, ele diz, olha, então veio a palavra de Deus a Abraão, e a palavra era, olha, toma seu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. E depois diz que Abraão acordou de madrugada, e depois diz que Abraão chamou seus servos, e que pegou a lenha, que pôs no ombro do seu filho, que caminharam 3 dias, e parece que a narrativa vem nos envolvendo, mas imagine tudo isso acontecendo na mente desse homem, que é servo de Deus, que conhece a Deus, mas que não deixou de ser provado por Deus. A gente está vivendo algo que talvez seja uma provação geral, ocasionada pelo vírus. Mas eu sei que mesmo assim, a singularidade de cada um de nós aqui, nós enfrentamos problemas. Nós temos dificuldades, às vezes, na nossa família, nós temos dificuldade com as nossas finanças, nós temos dificuldade com a nossa saúde, nós enfrentamos diversas dificuldades que, às vezes, nos levam à aprovação. É preciso entender que a aprovação, ela vem de Deus e o intuito é a aprovação. A tentação, por outro lado, ela vem de Satanás e o objetivo dela final é fazer com que eu e você sejamos reprovados. Satanás, ele tentou Jesus para que Jesus fosse reprovado. Deus tentou Abraão para que Abraão fosse aprovado. Nós, quando nós lemos o texto, nós vemos isso. O segredo está na narrativa, quando o narrador diz, e pôs Deus Abraão à prova. A gente já sabia que era uma prova e o que vai dar pela caminhada que a narrativa toma. Na nossa vida, irmãos, quando às vezes as provações vêm, a gente não sabe o que é, às vezes, diferenciar. Mas eu queria te dizer que a tentação, ela é algo maligno, que vem de Satanás, e o intuito dela é fazer com que você seja reprovado. Diferente da provação, que é fazer com que o meu caráter e o seu caráter seja ainda mais modificado, louvável, para que nós possamos nos transformar à imagem do Filho de Deus, para que eu e você possamos ser bênçãos. Por isso eu queria pensar com você sobre o seguinte tema: adorando em meio às provações. O que você deve saber em meio às provações? Como que nós adoramos em meio às provações? Em primeiro lugar, a gente precisa saber, quando nós estivermos passando por provações, para que a gente possa adorar, é que essas provações, elas vêm de Deus. Irmãos, as provações, elas vêm de Deus. Olha lá, do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler só aqui o primeiro e o segundo versículo. Diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, ele lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus. Vem a aprovação agora. Toma teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali como holocausto sobre um dos montes. Irmãos, Tiago vai falar que Deus ele não tenta ninguém, mas Pedro nos diz sobre a provação, que a provação ela produz a perseverança. Romanos também diz isso. Então, precisa ficar claro aqui que Deus nos prova. O texto é muito claro em dizer que é Deus quem coloca Abraão à prova. Se eu e você entendermos isso, se eu e você colocarmos isso no nosso coração, olha, eu estou passando algo difícil,
Olha, eu estou passando algo que está mexendo com a minha estrutura, que está totalmente me machucando ou me tirando aquilo que me parece ser fundamental, mas isso vem de Deus. Se nós entendermos que isso vem de Deus, irmãos, nós somos mais fortificados, nós ficamos mais em paz. A ideia aqui de provar que é o ponto focal da história não é o perigo que Isaac correu, mas sim se Abraão iria obedecer ou não. Porque no original, no hebraico, essa ideia de provar traz um sentido de que Abraão ele poderia declinar aquilo que Deus estava fazendo com ele. Abraão poderia falar assim: Deus, eu não quero. Então, a aprovação de Deus aqui, ela, por mais que tenha o intuito, o objetivo de nos aprovar, nós temos essa liberdade, ou seja, essa escolha, nessa livre agência de dizer assim: olha, eu não consigo, eu não vou passar por isso. Porém, aí nós vamos ter vamos tomar outro rumo. Mas quando nós conhecemos e sabemos quem é Deus, quando nós sabemos que é Deus que nos está aprovando para o nosso crescimento, para que a gente cresça, para que Ele nos abençoe, e que Ele não está fazendo isso para nos conduzir ao erro, isso fica mais fácil. Sabe, irmãos, você adora em meio às provações, quando você tem no seu coração a certeza, a plena convicção de que a adoração vem de Deus. O nosso Deus continua soberano sobre essa situação que nós estamos vivendo, o coronavírus. O nosso Deus continua soberano sobre as dificuldades financeiras que nós estamos enfrentando, sobre talvez o seu desemprego, sobre aquilo que talvez você pensava que não conseguiria viver mais sem. Deus é soberano sobre a nossa história, sobre o mundo, sobre todas as coisas. É assim que as Escrituras apresentam Deus. Um Deus que dirige a história da humanidade. Um Deus que criou todo o cosmos e que continua governando. Nós não cremos em um teísmo aberto, o qual ensina que Deus criou o mundo e deixou aí de qualquer maneira, não. Mas nós somos criacionistas e entendemos que existe um Deus que criou, governa toda a história. Deus continua tomando conta da sua vida, independente das dificuldades, independente das tristezas que talvez tenha te assolado. Você não está sozinho. É o Senhor que está com você. É interessante dizer aqui que Deus põe à prova, chama Abraão, e o versículo 2 diz: acrescentou Deus. Deus apresenta a prova. Deus diz: olha, Abraão, você precisa fazer isso. O narrador aqui ele não especifica se essa voz, se essa apresentação dessa prova foi por sonho, foi de alguma maneira extraordinária, mas tudo mostra aqui que há um diálogo entre Deus e Abraão. Sabe, irmãos, é provável que essa provação seja apresentada no próprio coração de Abraão. E eu e você, quando estamos firmes com Deus, quando estamos passando por uma provação, nós sabemos, nós podemos perceber isso através da palavra do Senhor e através do nosso coração entregue a Ele, que Deus está falando conosco, mesmo em meio às provações. Em segundo lugar, além da provação ser proferida pelo próprio Deus, a gente precisa saber, sim, que elas vêm de Deus, mas a gente também precisa saber que as provações, elas estão ligadas com aquilo que nós amamos. Então, se em primeiro lugar, para mim adorar em minhas provações, eu preciso saber que elas vêm de Deus. Em segundo lugar, eu preciso saber que as provações estão ligadas com aquilo que eu amo. Olha aí o versículo 2 e do versículo 6 ao 10. Eu vou ler apenas o versículo 2 e talvez eu leia aqui algumas partes dos outros versículos. Diz assim o versículo 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 6 vai dizer que Abraão toma a lenha do holocausto e coloca Isaque, seu filho. Do versículo 6 ao versículo 10 vai trazer essa ideia de Isaque, seu filho, ambos juntos, para mostrar o elo de Abraão e de Isaque. O narrador aqui, para mostrar que Isaque era importante
para Abraão, para mostrar que é algo precioso, que é algo que ele amava muito. Ele diz: toma teu único filho, teu filho, né, na verdade, teu único filho, Isaque, a quem amas. Essas 4 características são fundamentais para mostrar que é algo que Isaque ama muito. Toma seu filho. Isaque amava esse filho. A gente sabe que Isaque tem um outro filho, Ismael, porém que tinha sido mandado embora. Ele teria sido tirado. Afinal de contas, ele não era o filho da promessa de Abraão. Ele não era aquele que traria a linhagem, a descendência de abençoar. E é por isso que essa ideia de teu único filho. Parece que o narrador vai apresentando algo aqui para Abraão, dizendo: olha, é muito importante o que Deus está falando para você. Teu único filho, a quem amas, Isaque. Sabe, irmãos, na provação, quando nós somos confrontados por Deus, ela mexe justamente com aquilo que nós amamos. Talvez você ama muito a sua família. Talvez você ama muito o seu casamento. Talvez você ama muito as suas finanças, as suas coisas materiais, a sua saúde. E amar isso não é errado. O que é errado é se nós adorarmos isso. Nós devemos saber a diferença entre adorar e amar. Abraão sabia dessa diferença. Abraão adorava exclusivamente o Deus de Israel. E ele amava aquilo que era bênção de Deus. Infelizmente, muitos de nós começamos a adorar aquilo que é bênção de Deus para a nossa vida. Infelizmente, muitos de nós começamos a colocar a criatura no lugar do Criador. Infelizmente, muitos de nós colocamos as bênçãos de Deus no lugar de Deus. E aí, quando vem a provação, a gente é reprovado, porque a gente está adorando aquilo que nós deveríamos amar. Para adorar no meio das provações, você precisa saber que elas estão ligadas, sim, com aquilo que nós amamos, mas não está ligada com aquilo que nós adoramos. O nosso Deus continua sendo Deus. A salvação em Cristo continua sendo nossa. Nada nos arrebata da mão de Jesus. Nada nos tira isso. Nada tira a sua salvação. Mas, às vezes, algumas coisas vão mexer com a nossa estrutura. E essa estrutura, às vezes, nem sempre é legal. Quando a gente, às vezes, tem isso como nosso Deus. Será que a gente, às vezes, está passando alguma provação e está sentindo muito além daquilo que nós deveríamos sentir? Porque nós, na verdade, não só amamos, mas adoramos. Talvez você tenha passado alguma dificuldade com os seus filhos, com sua esposa, com seu marido. E talvez lá no fundo, na verdade, eles são seus deuses. Ou talvez seja isso a parte das finanças, talvez um diploma, você que é formado e não consegue arrumar um emprego, e talvez isso mexe muito com o seu ego. Sabe, irmãos, cuidado com a idolatria sutil. A gente às vezes pensa que idólatra é somente o povo lá de fora, que idólatra é somente as outras religiões, as outras denominações, quando na verdade os 10 mandamentos que tratam muito sobre idolatria, começa dizendo: não terás outro Deus além de mim, não farás para ti imagem de escultura. Esses mandamentos são para o povo de Deus. Será que eu e você temos adorado aquilo que nós deveríamos amar? Se a gente for olhar aqui, essa ideia para Isaque é muito forte, essa ideia de Isaque a Abraão. Pensa você, uma promessa que demorou anos e anos. Há um comentarista que diz aqui que tirar o filho de Abraão agora na velhice era a mesma coisa de tirar a bengala de um idoso e não mais deixar ele pegar essa bengala. Ou seja, Abraão iria deixar de andar. Agora Abraão iria deixar de ter aquilo que era da descendência dele, aquilo que era promessa. Mas Abraão não pensou 2 vezes. Logo de madrugada, ele se levanta e ele vai ofertar o filho. E é interessante a gente lembrar do texto de Hebreus, que vai dizer que Abraão, ele cria que se Deus quisesse, ele poderia ressuscitar o menino. Ou seja, Abraão estava de fato convicto de que ele sacrificaria o menino e Deus poderia ressuscitar. Tanto é que ele deixa os seus servos ali e ele diz: eu vou lá, eu e o menino, vamos adorar e voltaremos.
Será que você tem tido essa confiança ao passar pela provação? De que Deus é fiel para cumprir, para sustentar aquilo que Ele te deu. Se Deus te deu algo, te deu algo, querido, você não precisa ficar achando, ai, que já perdeu. Aquilo que é de Deus é de Deus. E se Deus vier a tirar, saiba, tenha a mesma convicção, o mesmo sentimento de Jó. No saí, né, no ventre da minha mãe, no voltarei para o pó dessa terra. Será que a gente tem esse sentimento? Irmãos, por fim, a gente precisa saber aqui sobre uma última atitude que nós devemos saber a respeito de Deus. Se, primeiro, as provações vêm de Deus, se, em segundo lugar, para a gente passar por essas provações, a gente precisa saber que elas estão ligadas com aquilo que nós amamos. Em terceiro e último lugar, as provações, a gente precisa saber que elas são exclusivamente para nos abençoar. É para o nosso crescimento. Foi assim com Abraão. Do versículo 11 ao 19, porém eu lerei apenas do versículo 17 ao 19. A gente sabe que ali no versículo 11 ao 19, o anjo do céu brada e fala, Abraão, Abraão, para, agora eu sei que você me teme, providencia o carneiro, e aí vem a bênção, do versículo 17 ao versículo 19. Acompanhem na sua Bíblia, de Gênesis capítulo 22. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Irmãos, a gente vê aqui Deus abençoando Abraão. Deus foi fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, porque o nosso Deus não é homem para mentir. A minha provação, a sua provação, no final de tudo, você vai ver o quanto você cresceu. Sabe, eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter passado por isso. Olha, quando você passou por algo, você disse assim, nossa, é verdade, como eu cresci. Nossa, eu pensei que eu não iria dar conta de passar por isso. Nossa, Deus me curou. Nossa, eu fiquei enfermo. Nossa, eu passei um perrengue financeiro. Mas louvado seja Deus. Olha como eu cresci, olha como eu mudei, olha o que Deus fez na minha história, olha como eu estou agora. Isso ainda vem para ser testemunho. Isso ainda vem para ser bênção na vida das outras pessoas. As provações não são só para tratar aqueles quem está obedecendo e passando por ela. As provações também são para as pessoas que estão à nossa volta. A provação aqui serviu para mostrar para Isaac que existia um Deus todo-poderoso que cuidava do seu pai e que cuidava dele. A provação serviu para mostrar para os servos de Abraão que, de fato, Deus era poderoso para providenciar um carneiro no meio do nada. Quando nós passamos por provação, em obediência a Deus, o nosso testemunho, no nosso testemunho, na verdade, Deus é glorificado. O texto aqui diz, agora eu sei. O narrador não tem dificuldade de falar da onisciência de Deus, mas sim de apresentar, de mostrar aqui, que olha, Deus está se relacionando com você, Abraão. E é assim comigo e com você também, irmãos. A gente vê a provisão de Deus. Abraão estava ali, certo de que ele iria sacrificar o menino. E do céu, brada o anjo. Deus não prova eu e você além das nossas forças. Deus não nos testa além daquilo que nós damos conta de passar. As nossas angústias, os nossos problemas. Eu sei que às vezes você pensa, eu estou no meu limite. Eu sei que tem gente que às vezes chora de madrugada. Eu sei que tem gente que às vezes ora. Eu sei que tem gente que às vezes faz campanha de oração. Eu sei que tem gente que está no limite. Mas eu queria dizer que o anjo do céu está gritando. Olha, quando você obedece, ele está dizendo, basta, eu estou contigo. E ele providencia aquilo que precisa ser a solução dos nossos problemas. E ele ainda nos abençoa sobremaneira. Eu queria concluir essa mensagem de hoje com 3 aspectos. Primeiro, Abraão conhecia a Deus. Abraão, ele sabia sobre quem era Deus e por isso ele obedeceu a Deus. Você conhece a Deus? Como Abraão não sabia sobre a provação que viria, mas sabia aquilo que Deus poderia fazer na provação, será que nós também sabemos? A gente às vezes diz conhecer a Deus, mas a gente não ama a palavra de Deus. A gente não lê a palavra de Deus.
Nós dizemos ser cristãos, a gente às vezes tem anos e anos e nunca lemos a palavra de Deus toda. A gente diz ser cristão, a gente diz amar a Deus, a gente diz que conhece a Deus, mas a gente às vezes não ora, não tem prazer em falar com Deus, não tem prazer em estar nas programações da igreja. Tem alguma coisa de errado com isso. A Bíblia diz em Oséias que o povo de Deus estava perecendo por não conhecer a Deus e que Deus tinha uma contenda porque tinha gente que não conhecia a Ele, por falta de conhecimento. Será que Deus vai precisar ter uma contenda? Será que Deus vai precisar ser contra nós para que a gente tenha vontade de conhecer? Você conhece a Deus? Se você conhece a Deus, a sua fé precisa exemplificar nas suas atitudes. A gente às vezes conhece a Deus, a gente diz que conhece, mas não coloca em prática. E esse é o segundo aspecto da conclusão. Abraão tinha fé em Deus. Ele conhecia a Deus, mas ele tinha fé em Deus. A gente às vezes conhece Deus, sabe o que ele pode fazer, sabe o que ele faz, sabe o que ele fez, mas a gente não tem fé, a gente não tem confiança, a gente não tem esperança de que de fato ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. A gente às vezes conhece muito de Deus, muita teologia, né? Sabemos muita coisa, a gente lê, a gente sabe falar bonito, mas isso não é demonstrado nas nossas atitudes. Se você tem fé em Deus, você precisa ter atitudes que correspondam à sua fé em Deus. A fé cristã é maravilhosa demais, irmãos, mas ela precisa ser exemplificada nas nossas atitudes. Abraão conhecia quem era Deus, por isso ele estava disposto a colocar ali, no sacrifício mesmo, a sacrificar o seu filho, que havia sido prometido, que agora estava na adolescência de tantos e tantos anos, e Abraão já na velhice, provavelmente sabendo, olha, que se alguma coisa acontecesse de errado, somente Deus para dar outro filho. Mas ele tinha fé de que Deus poderia ressuscitar, de que Deus providenciaria algo. Por fim, o último aspecto da conclusão é que a gente precisa ver Cristo na história. Provavelmente você sabe. Há dois aspectos aqui. Uma prefiguração e o outro, uma tipologia. A prefiguração, irmãos, é o que Abraão fez. Se você for ler lá na narrativa, você vai ver que Abraão demorou 3 dias para chegar no lugar. E depois ele ali sacrificou aquele carneiro, né, que foi providenciado pelo próprio Deus. Isso prefigura o culto que Israel faria logo depois. A peregrinação, o sacrifício, isso é uma prefiguração. E a tipologia é quando Cristo é apresentado. Cristo ele é apresentado tanto na obediência de Abraão ao sacrificar o seu filho, quanto também em relação ao próprio Isaac, de se entregar por amor ao seu pai, a obediência. Sabe, irmãos, a aprovação nossa, Cristo sempre está ligado. Assim como na história de Abraão, Cristo sempre está ligado à nossa história. O foco da Bíblia, o foco da Escritura é apresentar Jesus Cristo. O que os homens fazem, às vezes apontam para Jesus, principalmente no Antigo Testamento, essa questão de tipologia. Por isso, Cristo sempre deve ser glorificado. Eu não sei qual provação você tem passado, e eu quero encerrar com essa fala minha. Eu não sei que provação que você tem passado, eu não sei quem está nos assistindo agora, mas eu sei que os dias têm sido difíceis. E a gente às vezes se prostra. Mas saiba que as provações são de Deus. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Deus não vai te dar algo além daquilo que você pode passar. As provações vão estar assim ligadas com aquilo que você ama, mas é com aquilo que você ama, não com aquilo que você adora. Talvez se você está adorando aquilo que está passando a provação, você precisa repensar e pedir misericórdia para Deus, para que você adore apenas Deus. Por fim, saiba que as provações, elas sempre serão para nos abençoar. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar com você e depois passar a palavra para o presbítero Edmilson. Se você puder, feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a gente quer pedir ao Senhor que o Senhor traga, de fato, paz ao nosso coração em meio às turbulências da vida. Que o Senhor, ó Deus, nos mostre que o Senhor está na nossa história, que o Senhor está dirigindo tudo, que o seu braço forte está conosco. Pai, que o Senhor mostre
a realidade, onde está o nosso coração. Não deixe a gente adorar aquilo que não deve ser adorado. Que a gente ame, mas que a gente adore exclusivamente o Senhor. E que a gente, ó Deus, possamos Obrigado pela passar por todas as provações, sendo aprovados pelo Senhor. Coloca no nosso essa coração noite, né? a vontade e a capacidade de obediência Pessoal, eu através acho do que Espírito ficou Santo do bem Senhor. claro que o pessoal não Abençoe cada tiveram irmão, cada irmã, dúvidas em aqui. nome de Jesus. Mas Amém. só E uma amém. pergunta. Como, então, identificar, digamos, você falou da tentação quando vem de Deus, né? A aprovação quando vem de Deus, a tentação quando vem do diabo. Em meio a tudo isso que temos vivido, é como conseguir não se perder. De repente, pensando que é uma aprovação, ou às vezes uma tentação. Como identificar mais ou menos isso? Tentação ou provação? Como identificar quando é uma coisa e quando é outra? Legal, Edmilson. A tentação, se a gente for perceber, ela sempre, ou quase sempre, está ligado com algo que é dificuldade nossa, por exemplo, de algum pecado, ou quando nós estamos fracos em determinada área. Por exemplo, nós podemos pensar que Judas foi tentado pelo dinheiro. Nós podemos pensar também na tentação do próprio Cristo, quando Cristo está fraco ali, está com fome, e ele é tentado. E uma vez, a maior tentação nem é o transformar a pedra em pão, né, e comer, mas é em não cumprir aquilo que era. Porque o diabo diz, olha, se és filho de Deus, e mexe então na fraqueza. Normalmente, a tentação ela está ligada com alguma dificuldade nossa. Por exemplo, vamos pensar em sexualidade, né? Hoje, talvez seja um dos assuntos mais aí, que a gente viu, eu vi hoje, né? Estava vendo em relação à Avon, né? Que fez a propaganda do Dia dos Pais com a Tami e tantas outras coisas. Por exemplo, se você tem alguma dificuldade na área de sexualidade, seja você que é homem e às vezes tem uma dificuldade imensa, né, com pornografia, ou você que é mulher e às vezes tem dificuldade em olhar para o marido, ou para o namorado, ou para outros homens, ou você que tem dificuldade homofetiva. Então, às vezes, em algumas circunstâncias, aparecem pessoas que você diz, nossa, isso é tentação. Quando a gente vê que a aprovação, pelo menos aqui no caso de Abraão, no caso do próprio Jó, ela tem a ver com aquilo que nós amamos, né, com aquilo que nós temos, com os nossos bens. Por exemplo, Abraão foi tentado no filho, Jó foi tentado em perder, né, em talvez negar o seu Deus ali, quando ele perdeu seus filhos, quando ele perdeu suas riquezas. Ou seja, não era propriamente uma dificuldade, algo que era pecaminoso para eles. Então, eu acho que essa é a grande diferença. A tentação ela vem para nos derrubar, então ela tem a ver com a dificuldade do nosso pecado. Quando, na verdade, a aprovação ela vem para nos aprovar, para fazer com que a gente saiba, ficamos sabendo, né, se de fato a gente adora ou a gente ama aquilo que Deus está mexendo com a nossa estrutura. Obrigado pela resposta, quando nos foi dada, esclarecedor, que Deus possa estar abençoando você, sua família, né? Abençoando a sua igreja, o seu pastoreio aí na igreja de Quirinópolis. Deus esteja dando muita sabedoria, cada dia mais e usando a sua vida para abençoar esses irmãos aí. Ore nesse momento, encerrando, e logo após o encerramento da nossa palavra nessa noite. Obrigado, Deus continue abençoando você. Amém.
Eu irei orar então e depois vou dar a bênção também, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Nós cremos que o Senhor é Deus, nós sabemos do teu poder, nós sabemos que o Senhor está dirigindo essa história e que nada acontece se não for do teu querer, se não for da tua permissão. Por isso, Pai, no nome de Jesus, continue sustentando, abençoando a vida dos teus servos, da vida de cada membro da Igreja Presbiteriana Aliança, a vida de cada um dos irmãos da Igreja Presbiteriana de Quirinópolis, das pessoas também, Senhor, que estão na linha de frente, dos médicos em Rio Verde. Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. Deus, põe a tua mão. Deus, traga refrigério para aquelas pessoas que estão no leito, que talvez agora estão enfrentando problemas, que estão conscientes, mas que estão com falta de ar. Tem misericórdia, Pai. Traz sossego, traz calma, traz saúde, traz cura, Deus, no nome de Jesus. Deus, abençoe a dona Janete. Deus, eu não a conheço, mas eu sei que o Senhor conhece. Deus, visita essa irmã no nome precioso de Jesus. Traga cura. Nós cremos no teu poder, nós cremos no teu milagre, nós cremos no teu agir, ó Deus, no nome de Jesus. Haja, Deus, de maneira sobrenatural na vida dessa irmã. Deus, que também, ó Deus, o Senhor possa continuar sustentando e nos guardando, aquelas pessoas que ainda não pegaram, ó Deus, e que estão às vezes enfrentando alguma dificuldade, algum medo, pessoas que estão desempregadas. Deus, tem misericórdia de nós, nos sustente, nos livre, ó Deus, do mal, e não nos deixe cair em tentação, mas nos prove para aprovar, para a glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que eu oro e entrego cada irmão em tuas mãos. Amém e amém. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.